Boa noite para todos, este é o programa Militão e Militão, dessa segunda-feira. Olha, alguns amigos meus que visitaram as novas instalações do Ouro Verde, já reformado, disseram que ficou excelente. E, aliás, eu conversei com o Zé Pedro, da Regional Construtora, o engenheiro responsável pela obra, tudo, e ele disse, se você quiser visitar, bate lá na porta, que tem o mestre de obra dele, o pessoal que está cuidando da obra lá para ele durante o dia, eles deixam você visitar para você ver como ficou, né? E realmente, eu também vi pelas fotos, olha, ficou coisa de cinema, né? Vamos esperar que a UEL cuide, né? Ficou bonito, ficou uma obra legal. Mês que vem disseram que vão inaugurar. Vamos agora, se você tivesse interesse de visitar, dá um pulo lá, que é bacana. Muito bem, amanhã um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Aqui comigo está o Aldemar Mascarenhas, presidente do Sinopar, também comentarista do programa Militão e Militão. Aldemar Mascarenhas, primeiro vamos começar com coisa boa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, senhores telespectadores. É sempre um prazer estar aqui, né, Marcelo? É verdade. A coisa boa é que vem aí a Quina de São João, é isso? A Quina de São João. Você sabe que a aranha vive do que tece, né? E nós, empresários do ramo de loterias, a gente vive em função das loterias especiais. As loterias que tem aqueles sorteios especiais. Tem a Mega Sena, né, do final do ano, tem a Quina de São João, a Lotofácil da Independência, a Dupla Cena de Páscoa e assim por diante. Então, tá aí um grande prêmio estimado aí em 150 milhões de reais. Nossa, é bom demais. Esse dinheiro aí para ser sorteado no dia 26 de junho, que é a Quina de São João. Aquela que o primeiro sorteio dessa quina, desse jogo, Marcelo, desse sorteio especial, a nossa empresa pagou a um apostador 11 milhões e 700 mil reais. Né? Nós tivemos a honra e o prazer de pagar a esse apostador que levou e depois ele sumiu. Você não identifica o cara, né? Mas ele ganhou. Ele ganhou aqui em Londrina. E isso para nós foi motivo de muita alegria, porque quando a pessoa aposta conosco e ela ganha o prêmio, para nós é uma satisfação. No meu caso, resolvi o problema, hein? De muita gente, não é só o seu não, de muita gente resolveria o problema. Agora vamos falar da sua atuação em prol dos lotéricos. Vocês estarão em Brasília? Conta pra gente. Marcelo, há exatamente 60 dias eu não saio de Brasília. Todas as semanas embarco na segunda, volto na quinta. Embarco na segunda, volto na quinta. E essa semana, agora, né, teremos aí a grande audiência pública, aquela que está planejada já há 60 dias. Eu estive essa semana lá na capital federal. Você sabe que nós apresentamos um projeto de lei que regulamenta o perfil do correspondente bancário, né? Opa! Antigamente você tinha uma circular, aliás, atualmente você tem uma circular editada pelo Banco Central que criou essa categoria profissional. Certo. Correspondente bancário. Por quê? Era uma forma dos bancos desonerar esse tipo de atendimento, recebendo de contas diversas e tudo mais, desonerar suas agências, passando esse serviço para os correspondentes a preço de banana. Eles ficam com lucro e nós com risco e um resultado pífio, que é isso que está acontecendo atualmente. E em função de tudo isso, nós como representantes da categoria, aqui no Paraná e no Brasil, criamos, em conjunto com o deputado Luiz Carlos Rauli, um projeto de lei, o projeto de lei 7.306, que contempla essa questão. Ele regulamenta a questão do correspondente bancário no Brasil. E aí, meu amigo, essa lei já foi dada entrada. Semana passada conseguimos, junto ao Parlamento, Marcelo, de todas as lideranças, fizemos uma verdadeira via sacra lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Eu tive lá dentro da plenária, conheci lá vários parlamentares importantes, falando com líderes de todos os partidos, pedindo apoio no pedido de urgência para a votação desse projeto. Porque a situação das redes lotéricas hoje é caótica.
Uma situação realmente de penúria. Então nós precisamos correr com esse projeto. E aí, em função de todo esse arcabouço de organização, nós estamos fazendo agora dia 23, né? Amanhã nós estaremos lá com mais de 5.000 lotéricos andando pelos corredores do Congresso Nacional, participando da maior audiência pública já vista lá em Brasília, que é um exemplo do passado, quando nós renovamos os nossos contratos. Quer dizer, os lotéricos são muito queridos pelo parlamento. Claro. Você chega lá, fala, é lotérico, eles dizem, os lotéricos aqui aprovam o que eles bem entenderem. Não, mas aqui, só faltava alguém falar não para os lotéricos. Pois é. Não é? Nós somos uma rede de atendimento às pessoas, Marcelo. Nós temos uma importância hoje muito grande. Tem cidades pequenas que não tem agência de banco. Ou explodiram. Ou explodiram, né? O lotérico é a autoridade. É verdade. É ele que responde por toda a movimentação do fluxo financeiro daquela cidade. Então você veja a importância do nosso negócio. Aí você vê na contrapartida a nossa remuneração. Uma vergonha. Uma vergonha. Então, foi pensando nisso, meu caro colega empresário lotérico do Paraná e do Brasil, que nós estamos aí já com o nosso pedido de urgência urgentíssima na votação desse projeto de lei. E eu tenho certeza que faremos um trabalho em busca de apoio junto aos parlamentares. Você que é lotérico aí da sua cidade, fala com o seu deputado, mostra sobre a importância da votação nesse projeto de lei que vai resolver definitivamente essa questão. Vamos parar de viver com a cuia na mão pedindo, pelo amor de Deus, para a Caixa Econômica nos reajustar uma tarifinha, que você sabe muito bem, a nossa tarifa está defasada em mais de 100%, mais de 100%. É muita coisa, hein? E a Caixa, você fala, eles sempre criam uma comissão para resolver o problema e você sabe, quando o cabo não quer resolver, Marcelo, o que ele faz? Cria uma comissão. Ele vai empurrando com a barriga. É esse o cenário hoje, mas eu espero que com essa audiência pública, onde a nossa expectativa é que passem por lá mais de 100 parlamentares, externando apoio a esse nosso grande projeto, à entidade e aos nossos colegas empresários lotéricos de todo o Brasil. Eu achei que os lotéricos deviam ter, eu acho, aliás, não achei, deviam ter até a linha de crédito facilitada no BNDES. Porque tem que blindar a agência, modernizar, não é? A sua lotérica. Pois é, o lotérico é uma entidade séria, né? Ele vive endividado, mas com a Caixa, porque as suas receitas não cobrem sequer os seus custos. Mas para ele conseguir um dinheirinho desse aí, Marcelo, você não queira saber a dificuldade. Não queira saber. Por quê? Porque nós somos pessoas que trabalham em prol do crescimento do país. Agora eu fico pasmo quando eu vejo uma empresa como a JBS pegar 1 bilhão emprestado do BNDES. Dava para atender todos os lotéricos? Não dava? Que nada, meu amigo, sobrava era dinheiro. Agora, isso aí são interesses escusos, está muito claro para todo mundo, né? Está todo mundo querendo ajudar o João de Barro. Então, vamos parar com essas palhaçadas. A sociedade, a inteligência das pessoas tem limite, não é assim. Eu vejo, Marcelo, eu vi no escândalo agora dessa semana aí com relação ao envolvimento do presidente da República. Eu sou favorável, porque todo dia você descobre uma sangria. É verdade. Todo dia é um fato novo. E isso atravanca o andamento do país. Você viu para quanto foi o dólar? O dólar estava 3,08, foi para 3,30, quase 3,40. Quem não me garante que essa própria JBS, que foi a primeira que denunciou, não foi lá e raspou todo o mercado de dólar para ganhar dinheiro? Quem me garante? Existe muito a isso. Porque isso aí foi programado, me parece que esse troço foi orquestrado, ninguém é bobo, eu não estou aqui defendendo ninguém, mas eu acho o seguinte, a paciência, a nossa inteligência tem limites. Então, gente, vamos cair na real. O Brasil, eu não sou contra você punir quem praticou crimes roubando o dinheiro do povo. Agora, é preciso que surja um pacto entre os poderes, que essas decisões, essas investigações não prejudiquem o andamento e o crescimento da economia do país e o crescimento da sociedade. Porque toda vez que acontece um fato desse, o que acontece? É mais uma página negativa. E aí tudo se modifica, tudo fica estagnado e quem perde sempre é o povo. Então é preciso que haja um pacto para que nós possamos continuar investigando, continuar punindo, mas
a sociedade e o país não pode mais ser prejudicado com essas lambanças todas que surgem todo dia no nosso país. Não é brincadeira, não. Eles lançam a bomba, né? E aí tem investigação que já dura 5, 6 anos e não aconteceu nada, né? E não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Hoje, se você fizer o levantamento em todos os poderes aí, olha, velho, tem muita sujeira debaixo do tapete. Não é só do lado do executivo, não, e do legislativo. É de todos os outros também. Entendeu? Todo mundo sabe disso. Mas, quem sou eu para dizer alguma coisa? Aquele que, como é que diz? Quem tiver a consciência tranquila e que atire a primeira pedra. É assim. Que não tiver pecado, né? Exatamente, que não tiver pecado, que joga a primeira pedra. E eu quero ver quem é que tem aí. Eu duvido, nem para remédio você acha. É verdade. E você acha que o Gilmar Mendes vai caçar a chapa Dilma Temer dia 6 de junho, se não me engano? Vai nada, não vai não. Não é assim, as coisas não são tão simples assim. Tá? Nós temos que pensar primeiro no país. O Temer não é o ideal? Não. Para mim também não é lá aquelas coisas. Eu quero um governo que realmente esteja comprometido com a nação. Mas o Temer tem feito algumas coisas boas. Ele está tentando modificar, por exemplo, a Previdência Social. A Previdência está quebrada. Se não modificar, você que é aposentado, amanhã você não vai receber dinheiro, porque não tem dinheiro para lhe pagar. Agora, tem que fazer a reforma com prudência. O setor hoje, que é um corporativismo só, é o setor público. E nesse ninguém está mexendo. É verdade. Entendeu? Ninguém nem Quem está pagando a conta é a iniciativa privada. Aí é que está o erro. Nós temos que tributar mais o outro lado. Mas ele já viu, aumentou, está aumentando a tabela do imposto de renda, para você pagar menos imposto. É, que a Dilma não fazia há 10 anos. Que a Dilma não faria há 10 anos, né? Ele está tendo algumas atitudes que são atitudes que agradam e são justas. Não é por agradar, é porque elas são justas e necessárias. Obrigado, Aldemar Mascarenhas. Grande abraço. Um abraço, Marcelo. Boa noite a você que nos suportou nessa noite aqui. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Muito bem, dando sequência ao programa Militão e Militão, um abraço ao Marcelo Cili, que apresenta aqui o Boletim da Exposição, também cobre a Fórmula Truck quando nós temos as corridas aqui em Londrina, e também um abraço para o Lucindo da churrascaria Espetos, que é aquela churrascaria ao lado do Atacadão, na frente do Detran, recentemente reformada pela segunda vez, e uma das churrascarias que mais tem movimento em Londrina, é impressionante. O trabalho que o Lucindo e sua equipe tem feito aqui em Londrina, estivemos lá inclusive com o Marcelo Cili, batendo um papo com ele, e ficou impressionado com o movimento, porque é crise, lá estava lotado. Não é brincadeira, não. Muito bem, fico com a dica de inglês da FD English. Nossa dica hoje sobre as palavras em português que terminam com o sufixo mente, como naturalmente, diretamente, completamente.
Para transformar essas palavras em inglês, nós tiramos o sufixo mente e colocamos li no final. Naturalmente, naturally. Completamente, completely. Diretamente, directly. Giovanni, help us again, please. Uma palavra agora com mente no final. Regularmente. Very good. Vamos ver. Tirando mente e colocando ali, chegamos a regularly. Essa também não é uma regra única, mas podemos usar li na grande maioria das palavras que terminam com mente. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Muito bem, agora é hora de você se atualizar sobre questões de direito, questões que interferem diretamente na sua vida. Para tanto, quem está conosco aqui no programa de hoje são os advogados Leonardo Pereira Gonçalves e também o Dr. Loriberto Gonçalves. E sempre quando eles vêm aqui, os assuntos são bons, tem novidades, coisas que você pode aproveitar no seu dia a dia. Dr. Loriberto, tudo tranquilo? Tranquilo, boa noite, Marcelo, boa noite aos telespectadores. Dr. Leonardo, como está? Boa noite, Marcelo, boa noite, pessoal de casa. Muito bem, a nossa conversa começa com o Dr. Leonardo. Ele veio falar hoje, ele traz o seguinte tema, a reforma trabalhista, alguns comentários a respeito desse assunto que está em pauta, né, mais do que nunca agora. E vamos começar, doutor Leonardo, falando um pouco mais da jornada de trabalho, não é? Como é que é hoje? Bom, hoje a jornada de trabalho, ela pode ser de 8 horas, estendida por no máximo 2 horas, ou seja, totalizando 10 horas, 44 horas semanais, né, sem pagar hora extra, e tem que respeitar os intervalos, né, de 1 hora de intervalo e etc. E como é que pode ficar com a reforma trabalhista? Com a reforma trabalhista, que ainda não foi totalmente, ainda está em trâmite, né, no Senado, pode ficar da seguinte forma, algumas categorias hoje já prevêem esse tipo de jornada, que é de 12 horas e descansa 36. Mas isso necessita de autorização do sindicato e etc. Hoje, como pode ficar, é que isso já vai estar previsto na CLT, ou seja, qualquer categoria vai poder se enquadrar nesse tipo de jornada, trabalhando 12 horas. Muitos sindicatos e trabalhadores têm achado que isso é um retrocesso, porque vai ultrapassar o limite que já é estabelecido, né? Mas tem que ver que também tem o descanso das 36 horas, né? Isso pode ser permitido. Uma outra alteração que pode provavelmente acontecer é em relação ao intervalo, que ele pode passar de no mínimo de 1 hora para no mínimo de 30 minutos, desde que tenha uma autorização também. Eu acredito que esse possa ser um retrocesso, porque 30 minutos de intervalo é muito pouco. Imagina, por exemplo, um funcionário, um trabalhador do campo, né? Trabalho pesado. Ele só descansar 30 minutos é muito pouco para ele retornar a trabalhar, né? Isso faz mal para a saúde do trabalhador. Então, acredito que isso possa prejudicar. Além dessas alterações, a questão do banco de horas vai poder ser feito por forma escrita, individual escrita, né? O aceite do banco de horas pelo empregado, ou tácita, que também é uma forma que prejudica. Às vezes nem houve a conversa entre o trabalhador e o empregador, e ele impõe uma jornada para ele, para o trabalhador. Amanhã você não vem, assim. Então isso pode prejudicar, né? Eu acredito que a própria dinâmica da vida do trabalhador, né? E outra coisa também que até é contrário ao entendimento jurisprudencial de hoje, é que você fazer horas extras de forma recorrente, hoje a gente entende que invalida o banco de horas ou o acordo de compensação semanal, né? E isso, pela legislação nova que pode vir, não vai mais acontecer, né? Então, até um entendimento contrário ao que o Tribunal Superior do Trabalho tem tido. Multa por não registro do empregado também pode mudar? Isso é uma coisa favorável ao trabalhador, porque hoje a multa é estabelecida com o salário mínimo estadual. Então, por exemplo, se uma empresa tem lá, tem 10 funcionários e apenas 5 são registrados efetivamente, esses outros 5, a empresa pode ser multada no valor de cada um de um salário mínimo estadual, né, pelo não registro. Essa multa, com a nova legislação, pode passar a ser no valor de R$3 mil. Opa! Então, se deixar de registrar 5 funcionários, a empresa teria que pagar uma multa de R$15 mil.
Então isso aumenta a questão da fiscalização, né, da pena para as empresas que estão irregulares em relação ao registro dos funcionários. Outro quesito, equiparação salarial, também vai mudar, não? Se for aprovada a reforma trabalhista? Sim, vai mudar alguma coisa. Hoje, por exemplo, se você vai entrar na Justiça do Trabalho para pedir uma equiparação salarial, primeiro você tem que comprovar qual que é o salário do empregado que você tem que equiparar, né, juntar o holerite dele, isso já é uma coisa difícil de se conseguir. Tem que demonstrar que a empresa tem um plano de carreira registrado no Ministério do Trabalho e que você tem a mesma capacidade técnica daquele empregado que você quer equiparar, né? Por exemplo, se ele fez um curso técnico, você também fez. E também tem a questão do tempo de empresa, que é de 2 anos, né? A diferença, no máximo de 2 anos. Agora, com a nova legislação, não será necessário que a empresa tenha um plano de carreira registrado no Ministério do Trabalho. Entendeu? E também o plano de carreira, progressão pode ser feita tanto por merecimento como por tempo de casa, né? Antes era só um ou outro, agora pode ser os dois também. Então isso vai dar uma facilitada para fazer a prova até e para que possa requerer a equiparação. Outra questão, e essa é muito polêmica, né, que é a contribuição sindical, não é? Vai mudar? Vai mudar a contribuição sindical, ela vai passar a ser não obrigatória. Atualmente ela é obrigatória e o empregado é obrigado a disponibilizar um dia seu de trabalho para pagar o sindicato. Tem muita gente sendo contrário a essa mudança, né, da não obrigação do pagamento, porque diz que isso vai tirar o poder financeiro do sindicato. Só que existem muitos trabalhadores que reclamam disso daí, porque às vezes o sindicato não representa da forma que deveria representar. Isso é uma questão que eu já ouvi, não estou falando se é ou se não é. Estou falando que o sindicato é necessário ter. Eu acredito que sim, porque tem que ter a negociação das convenções coletivas, quais são os direitos. Isso é importante para ter uma representatividade. Mas existem alguns sindicatos que talvez não atendam essa expectativa do trabalhador e gera até essa reclamação, né? Então acho que isso é um ganho para o trabalhador, porque é uma forma dele também buscar do sindicato um retorno daquilo que ele está dando, né? Ou seja, se não tiver um retorno, ele não pagaria a contribuição sindical. Justamente. Agora vamos conversar com o Dr. Loriberto Gonçalves, que traz o seguinte tema para nós: interdição e curatela. É interessante, preste atenção aí. Dr. Loriberto, o que é interdição? A interdição ela é aplicada àquelas pessoas que não conseguem expressar a sua vontade. Então, por exemplo, a pessoa que tem um problema um problema mental, ou uma pessoa que é dependente de tóxico, que é ébrio habitual, então essas pessoas aí podem sofrer a interdição. E é só nesse caso, só pode interditar quem não consegue expor sua vontade? Exatamente, e não é expor a sua vontade, porque na verdade essa vontade ela tem que ser uma vontade com lógica, uma vontade de preservar aquilo que a pessoa tem, de preservar a sua saúde e tal. Às vezes a pessoa consome tóxico, a vontade dela é só consumir tóxico, né? Então ela vai ter vontade, mas essa vontade que tem que ser preservada. Entendi. Então, se ela tem uma vontade que está viciada, aí já não tem mais, ela pode sofrer essa interdição, que nada mais é do que restrição dos atos, de gerir os atos da sua própria vida. Entendi. E como se pode requerer a interdição? Em primeiro lugar, Marcelo, é importante destacar que só pode ser judicialmente. Então, a pessoa que vai ser interditado, alguém que efetivamente é uma pessoa próxima ou da família, vai acionar judicialmente, vai levar lá já um atestado para o juiz, vai ser marcado uma audiência, vai ser ouvido a pessoa que vai ser interditado, essa pessoa que está requerendo a interdição, e vai ser ouvido inclusive depois o Ministério Público. Então, também. E pode acontecer até de que essa interdição se transforme num processo litigioso, né? Que mais à frente eu acho que nós vamos falar sobre isso, né? Normalmente dá briga. Qual a diferença, então, doutor, entre tutor e curador? O curador é aquela pessoa que ele vai atender uma outra pessoa da família ou muito próximo que tem um problema de saúde, né? Normalmente vai estar relacionado a um problema de saúde, na maioria das vezes de ordem psicológica. E o tutor é aquela pessoa que ela vai gerir os bens,
os atos, enfim, as coisas de um menor de idade que ou não está com os pais, ou os pais faleceram, enfim, esse menor não tem o contato com os pais. Então, este tutor, no caso, faria o papel do pai aí na administração dos bens desse menor. Olha, a pergunta que eu vou fazer, inclusive, eu já vi casos reais isso aqui. Doutor Alberto, uma pessoa apaixonada, ela pode sofrer uma interdição se, por exemplo, estiver sendo manipulada em prejuízo dos filhos? Normalmente o cara muito velho, né, que arruma uma namoradinha, ou vice-versa, a mulher que arruma um namoradinho, pode ser interditado? Pode. Pode, desde que se comprove, por exemplo, que, vamos supor um exemplo aqui, tanto vale, como você disse, para homem ou para mulher. Né? Vamos supor que faleceu lá o esposo. 6 meses depois, a esposa já está querendo casar e se casa com uma outra pessoa. E o esposo não deixou tantos valores em dinheiro, mas deixou muitos bens. Então, o que acontece? Começa o inventário e, efetivamente, a viúva vai ficar com metade desses bens. E aí ela começa a passar começa a transferir valores e os próprios bens paulatinamente em nome dessa pessoa que ela está apaixonada, que se casou. Os filhos, detectando isso, podem tomar uma providência nesse sentido, porque ela não está gerindo adequadamente os bens e pode, eventualmente, num futuro próximo, depois da pessoa amealhar tudo, simplesmente abandoná-la, né? E ela vai ficar sem valor nenhum para sobreviver. Nesse caso, e comprovando-se isso, tem que tudo ser provado judicialmente, aí realmente a pessoa, ou seja, a esposa, ou esposo, ou mulher, ou homem, pode ser interditado, sim. E se for interditado, um dos filhos aí vai administrar esses bens da mãe? Isso, normalmente é isso, desde que os filhos sejam maiores, né? Desde que sejam maiores de idade, um dos filhos é que vai administrar esses atos aí da mãe. E o curador também tem responsabilidades? O curador e o tutor também têm responsabilidades, inclusive cíveis e criminais. Ah, é? O que acontece é que, às vezes, Marcelo, a pessoa começa a administrar o que é dos outros e, depois de um tempo, acha que é dele, né? Então, infelizmente, acontece isso. Então, pode responder civil, criminalmente, está sujeito à prestação de contas. Qualquer um outro pode requerer isso, desde que veja ou perceba que está havendo algum desvio também. Não pode ter desvio. É para administrar em prol daquela pessoa. Né? Doutor Alberto, muito obrigado, grande abraço. Obrigado, Marcelo, boa noite a todos. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo, boa noite a todos. Ok, boa noite para todos.